O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Nós estamos prestes a viver na liturgia mais uma vez aquilo que a história assistiu acontecer há 2025 anos atrás. O cumprimento da promessa. E quando nós falamos do cumprimento desta promessa, nós estamos falando de uma promessa com P maiúsculo. Não estamos falando de quaisquer promessas. Nós estamos falando da grande promessa da história da humanidade, da eternidade, que é a vinda do Messias. Claro que a humanidade não esperava que o Messias não fosse escolhido como se escolhe numa eleição um presidente da República. Porque claro que historicamente os judeus esperavam um Messias que liderasse politicamente Israel, que salvasse Israel das opressões materiais que os outros povos lhes impunham. Eles não contavam que Deus ia dar um Messias muito maior, que na verdade o Messias seria o próprio Deus se dando. Agora, se nós estamos falando de promessa, significa que se nós estamos falando de cumprimento da promessa, nós precisamos saber que há uma promessa. É por isso que nós temos a garantia bíblica que nos é dada dessa promessa que existe na história dos nossos antepassados pela presença dos profetas no tempo do Advento. Os profetas para nós no tempo do Advento são importantíssimos, sobretudo os profetas do tempo do exílio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque é no exílio da Babilônia que o povo judeu começa a recorrer de maneira mais absoluta ao consolo de Deus por estarem exilados. E é ali que se começa então a florescer no coração dos judeus a necessidade de buscar a esse Deus como fator de esperança de que aquele momento histórico do exílio que viviam passaria, ou que lhes daria um fruto muito maior do que podiam estar vendo. Então a figura dos profetas
é muito importante para nós. Apareceu para nós já também nesse tempo do Advento, João Batista, que é uma outra figura que não pode faltar no tempo do Advento, o primo de Jesus, do qual ele mesmo fala como sendo o maior dentre os nascidos nesse mundo, igual a João Batista não há, porque ele fecha a cadeia profética. Em João Batista se encerra a necessidade de Deus comunicar à humanidade as mensagens proféticas, porque a partir de Jesus é o próprio Deus que comunicará diretamente a nós. Hoje, e a partir de Jesus, os profetas cedem lugar a Ele, por excelência, e à sua igreja, que é o seu corpo, que fala em nome dEle. Então hoje, Isaías, Jeremias, Ezequiel, toda a cadeia profética é representada e precisa ser bem representada pela voz da igreja. Antes de nós passarmos para a figura que não poderia faltar no tempo do Advento, e por isso hoje a liturgia se dedica a esta grande figura, o padre queria fazer um exercício de memória com vocês. Vocês topam? Que aí já tira aquele ranço que fica, né, de domingo à tarde, aquela coisa. Só que tem que pensar um cadinho e não tem muito tempo, então não pode perder tempo, ok? Topam sim ou não? Ixi Maria, já falei que vocês deixam os últimos pontinhos de bateria para a missa, né? Vocês gastam tudo durante o dia. Topam sim ou não? Pois é, então tá bom, então vamos lá. O padre quer que você lembre como foi a sua ceia de Natal do ano passado. Quem estava? O que você estava sentindo? Os afetos, as pessoas. Pode lembrar da comida também, que ajuda, porque onde tem comida tem gente. Vai lembrando rapidamente da sua ceia de Natal do ano passado. Lembrou? Acabou o seu tempo. É muito importante que você lembre agora para a segunda parte da dinâmica. Agora o padre quer que você pense e deseje que na ceia desse ano não falte alguma coisa que faltou na ceia do ano passado. Podem ser pessoas, podem ser afetos, pode ser a resolução de situações que ainda estão pendentes. Agora não pense em comida não. Pensou? Agora o padre vai pedir para você fechar os seus olhos e desejar que Deus conceda a você essa graça nessa ceia de Natal. Pode fechar os olhos e pedir isso. Pede com fé. Amém. O padre fez essa dinâmica com vocês. Não é só para não deixar vocês dormirem, por isso que o fechar dos olhos foi bem rapidinho, mas é porque uma palavra, enquanto o padre preparava a reflexão para vocês desse fim de semana, me veio muito forte uma palavrinha: detalhe. Porque Deus é detalhista. Só que Deus é detalhista sem ser chato, sem ter toque, sem ter essas psicopatias, né, de arrumação que a gente tem. Isso é coisa de ser humano. O detalhismo de Deus é um detalhismo de alguém, de um Deus que se preocupa para que nós não preenchamos as lacunas da nossa vida, os vazios da nossa vida, com coisas que não têm necessidade de serem buscadas. Porque são dois trabalhos que acontecem. É buscar uma coisa desnecessária para compensar um vazio e logo depois se frustrar e ter que buscar outra, e ter que buscar outra, e ter que buscar outra. E o Senhor se preocupa no seu detalhismo em nos oferecer
todos os recursos para que nós saibamos muito bem preencher as lacunas e os vazios que acontecem ao longo da nossa vida, porque acontecem. Não adianta nós negarmos, porque não há um ser humano na face da terra que não tenha uma lacuna a ser preenchida, que não tenha uma questão a ser resolvida, que não tenha um fio a ser encapado, que não tenha um vazio a ser preenchido. E é por isso que às vezes a gente busca e acaba fazendo tudo errado na vida, achando que vai compensar os vazios que temos. E aí o padre chega na figura que temos na liturgia de hoje, no tempo do Advento, porque ela é o grande detalhe de Deus na história da salvação. É tão detalhe, ela é tão detalhe, que ela pouco aparece, e só pode ser percebida por aquele que faz o que o salmista cantou no refrão hoje para nós: abre as portas, porque o Senhor onipotente é o nosso Deus. Maria Santíssima. Maria está grávida há poucos dias de ganhar o seu filho. E ela não está grávida somente de um ser humano, ela está grávida de Deus. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, como é a vida de um ser humano com Deus e a vida de um ser humano sem Deus, nós podemos comparar, por exemplo, com os apagões da vida. Ontem o padre estava aqui proclamando o evangelho à noite e deu um estouro de novo. Eu já olhei para o poste da casa paroquial, que já bateram 2 vezes, né? Eles gostam de derrubar aquele poste. Parece que é encomendado. Vamos derrubar o poste do padre. Deu um estouro, parou o som, depois voltou. Mas existem. Na vida, nós bugamos. Nós apagamos às vezes. E a vida sem Deus é um verdadeiro apagão. É um blackout geral. Nós não conseguimos ordenar os nossos afetos. Nós não conseguimos escalar prioridades. Nós não conseguimos seguir o caminho certo. Nós erramos no casamento. Nós erramos com os filhos. É um caos. Vai tentar andar no ambiente escuro, cheio de obstáculos. Você vai tropeçar e vai cair, vai se machucar. A vida espiritual sem Deus é assim. Vive machucada, porque não enxerga. Agora, quando do ventre de Maria, e aqui vamos falar desse santo parto que está para acontecer na estrebaria de Belém. Quando o parto de Nossa Senhora acontece e o menino Deus vem para o mundo, é como se a luz fosse recuperada. Voltamos a enxergar como deveríamos. Temos condições de não tropeçar nos obstáculos e nos machucarmos. Não precisamos ficar esbarrando em coisas desnecessárias e procurando essas coisas desnecessárias para preencher a nossa vida, porque a luz e a grande necessidade da nossa vida vem do ventre desta mulher. Por isso, além dos profetas e de João Batista, nós não podemos ficar sem Nossa Senhora no tempo do Advento. Ela é uma figura importantíssima. Ela traz no seu ventre a promessa cumprida. Por isso é grande colaboradora disso. Agora, isso tudo acontece por causa de decisões humanas. Não sei se vocês percebem isso, compadre. Porque assim, Deus, Ele faz. Deus, Ele providencia. Deus, Ele tem todas as iniciativas que precisamos. Mas, se não há uma decisão da nossa parte em fazer o que nos cabe para que essa graça aconteça, não acontece nada. José teve que tomar uma decisão diferente na vida dele. Maria teve que tomar uma decisão na vida dela. Você tem que tomar uma decisão na sua vida.
Se a sua ceia de Natal desse ano vai ser diferente, melhor, porque tem que ser melhor, nós não podemos andar para trás. Nós temos que progredir. E eu espero encarecidamente que alguém tenha lembrado de desejar uma ceia de Natal com mais fé, com mais compreensão do que é o Natal ainda, do que foi ano passado, para poder orientar a família, inclusive, ajudar a família a perceber que a noite de Natal é tão importante quanto for Deus na vida da pessoa. E aí, meus irmãos, nós vamos começando a entender o que Deus entende. E a nossa tarefa é essa. É claro que alcançar o pleno entendimento de Deus sobre todas as coisas, nós não alcançaremos nesse mundo, não podemos. Somos criaturas falhas. Mas nos aproximarmos do que Deus entende e quer para nós, é tarefa nossa. Quanto mais descobrimos isso, mais santamente caminhamos para o céu, mais santamente vivemos o Natal. Então vamos pedir essa graça para a nossa vida, nesse último domingo do Advento. Se você viveu um Advento até aqui, bem meia boca, não se confessou, não rezou como deveria, faltou missa de domingo, está sem comungar, o Natal está aí batendo a porta, você já está assando pernil e não está em estado de graça, já está pensando em fritar rabanada, mas um terço nem rezou nesse tempo do Advento ainda. Está na hora de fazê-lo, dá tempo ainda. O Senhor nascerá, e nascerá todos os dias. Presta atenção nisso. O Senhor não gera vida em nós e salvação somente num dia do ano. Ele não gera vida em nós só quando rezamos ou quando viemos à missa. O Senhor está gerando vida e salvação em todos os dias, 24 horas por dia. Então é Natal todo dia. Se eu tenho algumas atitudes boas e espero Natal para tê-las, é preciso que eu saiba que eu tenho que tê-las o ano inteiro, porque é Natal para nós todos os dias. Então vamos amar, vamos nos perdoar, vamos nos converter, vamos rezar, vamos buscar a Deus. É esse grito que ecoa do ventre de Maria, grávida de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.